você decidiu ser dono, você decidiu ser vendedor. Qual a sua opinião sobre isso? Acredito que o universo inteiro conspira sobre venda. O empresário tem que ser um bom gestor, ele tem que ser um bom líder, mas a venda é o princípio de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que todos os departamentos de uma empresa cooperam para a venda. Hoje o marketing, para ser produtivo, ele tem que estar o tempo inteiro conectado com o comercial. O comercial poder aumentar a sua performance tem que estar o tempo inteiro conectado com o marketing. Então o primeiro passo é você conectar essas bases. Por quê? A todo dia existe uma ideia nova e nem sempre o que usa-se hoje funciona, pode funcionar daqui a um ano. Cara, a gente vive a era da velocidade, a mudança é muito rápida. Como é que eu analiso o mentor? É pelo resultado do time, não é pelo resultado do mentor, não. Às vezes crescer pode ser seu inimigo. O crescimento às vezes separa o empresário que não é maduro daquilo que fez ele chegar onde ele deveria chegar. Hoje, a mentoria e o posicionamento do cara que é bom no que faz é necessário. Não só para poder vender mais, mas para poder aumentar a percepção de valor daquela própria pessoa, daquela empresa. Pausa rápida aqui, você que está acompanhando o episódio, a maior parte das pessoas que ouvem ainda não estão inscritas. Saiba que novos conteúdos estão vindo, inclusive complementares ao podcast, e para você receber é extremamente importante que você esteja inscrito no canal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje a gente tem aqui um convidado extremamente especial, um cara que tem uma baita jornada e lastro para falar de vendas, que já ajudou diversos empresários profissionais a terem processos claros. Ele que tem real lastro atendendo grandes empresas também. Vamos receber aqui nosso querido Darlan. Seja bem-vindo, irmão. Grande Léo. E aí, amigo, estar tudo aqui bem? Com você. Obrigado pelo convite. Privilégio Darlan, todo meu. Sentado nessa mesa, me lembro de um podcast que eu fiz com o Edu. E ele falou uma frase que eu queria ouvir sua opinião sobre. Ele disse assim, se você decidiu ser empresário, se você decidiu ser dono, você decidiu ser vendedor. Pô. Qual a sua opinião sobre isso? Total. Acredito que o universo inteiro conspira sobre venda. Mas eu tenho percebido também, Léo, de um tempo para cá, eu desenvolvi habilidade de venda ao longo da minha vida. Eu não nasci vendedor, eu me desenvolvi. E me desenvolvi, inclusive, por revolta. Eu me recordo que no colégio, eu era o cara tímido que sentava na frente, tinha vergonha de olhar para as pessoas. E aí entrava ano, saía ano, eu não me destacava. Eu falei, cara, eu preciso mudar. Eu comecei a andar com quem era muito influente, chamado Murilo, um amigo meu de faculdade, de colégio. Comecei a andar com ele e eu comecei a pegar o perfil dele, mais desenvolvido. Mas eu fui me esforçar, então eu me tornei vendedor por esforço. Só que ser empresário é além de venda, não é somente sobre vender. O empresário tem que ser um bom gestor, ele tem que ser um bom líder, mas a venda é o princípio de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, que todos os departamentos de uma empresa cooperam para a venda. É como se a venda fosse um grande mar e o restante dos departamentos RH, administrativo, fosse afluentes que desaguam nesse grande rio, nesse grande mar. Muito bom, irmão. E para empresários que estão virando a chave agora para a importância de vendas, o que você acredita que é um caminho para ele trazer essa cultura para a empresa dele? Porque eu vejo que por muitas vezes ele quer trazer essa cultura, que ele faz? Ele vai lá buscar um gerentão para trazer essa cultura, mas ele não mudou. Então, qual que é a sua visão? Qual que é o caminho que alguém que quer ter uma cultura mais forte de vendas na empresa precisa seguir? Primeiro passo, para você que precisa melhorar a sua cultura comercial, é ter clareza para quem você vende. É o que eu vendo, para quem eu vendo e como eu vendo. Essas 3 perguntas têm que estar claras para você e tem que ser replicável para o seu time. Muitas das vezes o que impede você de aumentar a sua margem de conversão é ter clareza quem que é o público que consome. Quando eu não sei quem compra, eu faço oferta para todo mundo. Então, saber quem compra. Segundo, saber qual que é o produto que de fato eu vendo. Quando eu entendo sobre o produto, eu entendo quais são as dores, quais são as soluções, quais são os desejos que eu ativo no meu cliente. E terceiro é como vender, qual que é o principal caminho. E hoje a gente vive uma época, Léo, que é a época do digital, é o marketing, as coisas aceleram muito rápido, inteligência artificial, tecnologia. Só que eu não desconsideraria, dependendo do produto, o poder do relacionamento. Eu me recordo que muitas das vezes eu vendi em restaurante, mas não era fazendo oferta em restaurante, era me relacionando com as pessoas que poderiam comprar. Às vezes eu costumo dizer que a oferta certa na hora errada é uma oferta errada. Então você ter consciência de, principalmente, que produto que você vende, para quem você vende, o como é personalizável. Depende do produto, depende de quem compra. Muito bom, irmão. E aí, quando a gente olha, puxando essa era que você falou do digital, Darlan, eu vejo que muitas pessoas acabaram delegando a venda para o marketing, né? E aí isso faz a margem ficar muito mais apertada, enfim. E é muito legal porque eu sei que um dos principais focos que você tem é justamente ajudar o empresário a melhorar a margem, vender melhor e etc. O que você vê que são os principais erros que os empresários têm cometido nesse sentido? E já trazendo um pouco do caminho, quais são as soluções propostas para esses erros?
Erro que eu percebo dentro das empresas, separar comercial do marketing, para mim é um time só. O time, eu me recordo que eu lá atrás, né, quando eu tinha imobiliária grande, com 100 corretores, eu me recordo que eu tinha uma sala do marketing, e aí passava por toda a empresa, aí tinha a sala do comercial. Parece que eram 2 departamentos separados. Hoje não é assim que funciona. Hoje o marketing, para ser produtivo, ele tem que estar o tempo inteiro conectado com o comercial. O comercial poder aumentar a sua performance tem que estar o tempo inteiro conectado com o marketing. Então o primeiro passo é você conectar essas bases. Eu acredito que tem que existir um grande mastermind na sua própria empresa, onde o comercial e o marketing caminham juntos, tendo a qualificação do cliente, tendo entendimento de quais são os canais que funcionam. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, marketing é teste. A todo tempo tem que testar novas ferramentas. Eu sou especialista em venda e todo dia eu aprendo algo novo. Você tem me ensinado muita coisa nova. Eu já te falei isso. Legal. E eu vendo as formas como você utiliza, dos caminhos, dos canais. Antes de ligar a câmera, a gente estava aqui, eu estava aprendendo com ele. Por quê? A todo dia existe uma ideia nova. E nem sempre o que usa-se hoje funciona, pode funcionar daqui a um ano. Cara, a gente vive a era da velocidade. A mudança é muito rápida. Então, começa a testar novos canais e perceber que pode dar certo ou não. Esse é um desafio nosso. Muito bom. E tem uma frase que eu já te vi falar, Darlan, que, se eu não me engano, é o talento falha, o processo sustenta. Algo assim, né? Uhum. Me explica melhor. Venda tem que ser previsível. Uma vez que eu entendo que venda tem que ter previsibilidade, eu tenho que perceber o que funciona. E hoje a gente percebe que muitos empresários, por terem resultado, tornaram-se empresário. Só que ele esquece de delegar e preparar o processo. Legal. Às vezes por falta de acompanhamento. Por exemplo, a sua mentoria hoje, o que você faz? Você pega o cara que quer se tornar mentor e você extrai dele o que está aqui e coloca num método. É isso ou não é? É isso aí. E esse é o grande desafio. Eu sofri demais quando eu fui... Eu não sou mentor, eu me tornei mentor. Eu sempre fui empresário, tive meus negócios que consolidaram, deram certo. Cresci demais no mercado imobiliário, por exemplo. Mas depois, quando eu falei, cara, eu preciso começar a desenvolver o braço educacional, eu tive uma dificuldade gigantesca de pegar o que está aqui e colocar num passo a passo. Então, às vezes, você como empresário, ele vai lá ter um excelente resultado. E por conta do resultado que ele tem dentro de uma empresa, trabalhando no time, ele fala assim, agora eu vou criar meu próprio negócio. Só que ele vai criar o próprio negócio dele, só que ele esquece de delegar as funções ou até mesmo preparar as funções. Aí ele quer que o time dele venha pronto. Cara, eu gosto de formar pessoas. Por quê? Porque eu percebi que o processo comercial que eu criei é replicável. A metodologia que eu desenvolvi é replicável. E aí, a melhor forma de você ver se o líder é bom é olhar a equipe que ele lidera. Exemplo, a gente vive uma era de mentores, né? Sim. Como é que eu analiso o mentor? É pelo resultado do time, não é pelo resultado do mentor, não. Sim. Porque às vezes o mentor é muito bom para ele mesmo fazer. Mas se ele não consegue preparar o time, ele nunca vai conseguir preparar você. Então, como é que eu testo isso? Vendo o resultado que ele gera para o próprio time. A gente estava falando aqui agora, você tem pessoas na sua equipe que fazem mais de 50 mil reais mês na função de closer, como executivo de venda. Então, isso prova que o método que você vende funciona, a ponto de gerar resultado para o seu time. Que legal. Então, se eu consigo repassar, esse é o processo ideal. Se de fato eu vendo, mas sozinho, eu não crio uma empresa, eu crio uma dependência do negócio em mim. Muito bom, Darlan. E, cara, quando você olha para liderar equipes comerciais, que eu sei que é algo... Quantos anos já que você vive isso? Como líder, desde 2010. Boa, então já vive há mais de 15 anos. A gente sabe que existe uma demanda, vamos falar, energética para liderar, para puxar, que é muito significativa. Sim. Como se manter nessa alta performance, nesse alto entusiasmo? Boa pergunta, Léo. Primeiro que para mim, como que eu me mantenho? Eliminando a chance de desistir, cara. Primeiro passo, não tem chance de não manter. Eu preciso me manter. E o que me deixa mais confortável em me manter em alta performance é perceber que quanto mais resolvido eu estou comigo, mais resultado eu gero para quem trabalha comigo, para o time que passa pela minha mão. Então, quando eu começo a olhar pelo próprio resultado, automaticamente eu me mantenho motivado, eu me mantenho focado, entende? Sim, total. E você tem alguma rotina, tipo, vou dar exemplo, tá? Pô, sei lá, de visualização, de quadro do sonho, não sei. Boa. Olha que legal, boa pergunta, cara. Eu me recordo que em 2002, 2003, eu morava num prédio em Goiânia, na Avenida T9, chamado Special Place, no setor Bueno. De frente ao prédio era a concessionária da Audi, cara. E aí, o que acontecia? Eu, garoto de 16 anos, 14 anos,
Eu me recordo de sair de dentro do meu prédio e ir atravessar a rua e ficar olhando pela vitrine os Audis A3 da época. Que o carro do momento era o Audi Sim. A3. Tu lembra disso? Tem que idade, Léo? Tenho 31. Então tu vai lembrar um pouco. Tu era muito garoto. Mas, cara, era o carro do momento. Aí o que eu fazia? Eu me recordo de chegar na concessionária da Audi e ficar namorando aquele carro. Aí até que um dia eu consegui entrar, aí eu puxava assunto com os vendedores. E eu me lembro que uma vez eu sentei dentro do carro e eu peguei no volante do carro e eu fechei meus olhos e falei, cara, um dia eu vou ter esse carro. Passados esses 5 anos, o primeiro carro que eu comprei, em 2006, foi um Audi A3. Caraca. Vendendo o carro, trabalhei durante de 2004 a 2007 numa concessionária de carros importados, não, carros usados em Goiânia. E eu me recordo que eu juntei o dinheiro do meu primeiro carro nos envelopes do Banco do Brasil, porque eu era correntista universitário, e eu guardei na minha gaveta de cueca. E eu colocava R$1.000 por envelope. Meu primeiro carro foi um Audi A3 1.6 2002, 2003, que eu comprei por R$33 mil. O carro valia uns 50, mas ele tinha passagem por leilão, mas ninguém sabia. Não tinha escrito, só quem conhecia de carro. E foi o primeiro carro, fruto da minha mentalização. Aí, passado um tempo, 2019 eu fiz o Método CIS com o Paulo Vieira. E lá eu criei o mural da vida extraordinária. Aí beleza, eu fui e coloquei as imagens dos carros, aquilo que eu queria conquistar, e eu colei no guarda-roupa do meu quarto, na minha casa. Só que eu colei numa parte, era um maleiro, então eu não abria toda hora. Cara, 2021 foi quando eu me mudei para São Paulo, eu desfazendo as minhas coisas, poder mudar. Eu achei esse mural que tinha caído, alguém tinha enrolado a cartolina. Léo, tudo que eu tinha colocado eu tinha realizado, mano. Caraca. Só não tinha comprado ainda na época o avião. Tudo que eu tinha idealizado, Deus tinha me dado. É muito louco legal, isso, cara. Irmão. O poder da mentalização, sabe? É muito louco. Que legal, irmão. E tem gente que ouve e fala assim, pô, esse negócio não funciona e tal. Muito bom. Darlan, quando você olha para onde está o seu tempo e energia, está o seu resultado. E olha que legal, você me falou que, cara, 19 anos você comprou o Audi? Foi. Pô, foi muito rápido, né? Tem gente que passa a vida inteira e acaba não tendo esse movimento. Mesmo trabalhando muito. Mas às vezes do jeito errado, na coisa errada, enfim. Então, me fala um pouco mais sobre isso. Onde está o seu tempo e energia, está o seu resultado? Querendo ou não, quando você começa a crescer, né, naturalmente, é natural quando você olha para trás, 5 anos, você olha e fala, eu cresci. E o que mais tangibiliza a margem de crescimento é você focar naquilo que você de fato é bom. Sim. Eu vou dar um exemplo que eu estou passando por agora, tá? Eu entrei no educacional de forma assim, intencional em 2019. Vim para São Paulo em 2021, a convite do Marçal, que eu sou sócio dele em loteamento, eu vim para cá para poder pilotar um braço imobiliário. E foi quando eu fui picado por esse mosquito, chamado mentoria, evento e tal. E eu amei, cara. Eu amo gente, né? Eu amo pessoas, eu amo servir. Bom, só que o meu braço educacional cresceu muito rápido, cara. Cresceu e se tornou relevante muito rápido. Hoje, a gente tem uma base de empresas, são 9 empresas plugadas no braço educacional. Eu já fiz evento presencial para mais de 4 mil pessoas, esse evento principal que eu faço. Então, eu tenho um braço forte no educacional. Só que, cara, às vezes crescer pode ser seu inimigo. O crescimento, às vezes, separa o empresário que não é maduro daquilo que fez ele chegar onde ele deveria chegar. Então, o meu crescimento me fez deixar de fazer funções que eu não deveria ter deixado de fazer. Então, eu percebi que de 2022 para 2024, eu me distanciei da ponta do processo. Hoje eu ensino de venda. E por um momento, não por vaidade, mas por achar que eu precisava me distanciar, eu deixei de focar no próprio comercial. E aí a minha sala era, tipo, alguns passos de distância do comercial, eu já não ficava tanto no comercial. E em 2025 eu resolvi mudar esse jogo. E eu voltei para poder fazer o que eu sou bom em fazer. E isso, por incrível que pareça, aumentou muito a minha performance comercial e melhorou o resultado do meu próprio time de mentorados. Então, cara, de fato, o crescimento ele tem que ser tanto quanto, mas nunca suficiente para poder tirar daquilo que você, de fato, tem enraizado no seu DNA, que no meu caso é venda. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você
pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. Darlan, eu acredito que para os próximos 2 anos, 3 anos, essa palavra vai ser cada vez mais forte, ecossistema. E você acabou de dizer que você tem ali alguns braços Sim. que permeiam o educacional. Me conta um pouco mais sobre esse modelo de negócio. Sim. Então, assim, o que são esses braços? Você que toca, é sócio operador, é gestor, você vende para os mesmos clientes, produtos diferentes? Como que funciona isso? Eu acredito que o conceito de ecossistema hoje está até um pouco banalizado. Toda hora você ouve alguém falar assim, é o meu ecossistema. E, cara, eu sou humilde em falar que das minhas 9 empresas que eu tenho hoje ativo, 5 delas me dão resultado. 5 delas são consolidadas. Tem 4 que são projetos de empresa ainda. Legal. Mas quando você vê as pessoas falar, parece que o cara é multibilionário. Tem 80 coisas e nenhuma funciona, né? E não adianta, cara. Olha, vamos lá. Eu vim do braço imobiliário. Eu fui o melhor corretor da América Latina. Eu me destaquei pra caramba do mercado imobiliário. Hoje eu sou muito respeitado. Eu arrisco dizer que eu estou entre os principais nomes do mercado imobiliário, hoje do digital. Então, por conta da minha força imobiliária, eu tenho hoje construtora, eu tenho imobiliária, eu tenho incorporadora, eu tenho loteamento. Aí agora, esse ano, eu comprei 30% de uma empresa que é muito consolidada no mercado imobiliário, que é uma empresa de tecnologia chamada Gas, que gera a solução imobiliária. Então, só aqui eu tenho 5 negócios que copilam na performance imobiliária. Aí, beleza, eu tenho o braço educacional que irriga toda a minha base. Porque, cara, quando você entende o poder de uma audiência, o poder da sua influência, você consegue ser previsível com o resultado. Então, eu construí uma marca forte. E por conta de ter uma marca forte que é muito bem vista no mercado imobiliário, por que não construir algo no mercado imobiliário? Então, os meus negócios conspiram na minha base educacional. Porque, para poder pensar, você está assistindo um podcast, você não me conhecia. Às vezes você chegou aqui, vai ficar 10, 15, 20, 30, 50 minutos assistindo. No final é natural que você fala, pô, esse cara, né? Você vai aumentar a sua percepção de valor sobre o que eu estou falando. Da mesma forma o Léo, para quem está vindo pela minha audiência. Então, o nosso principal desafio é comunicar, para que as pessoas nos conheçam. Isso nos dá autoridade, nos dá visibilidade. Agora, o que eu faço com isso? Hoje, eu retroalimento a minha base. Por quê? Eu tenho um centro de serviços compartilhado. Então, eu pego o meu departamento de marketing, eu compartilho para a minha base poder baixar o custo por empresa. Desafio é para um ecossistema, manter uma cultura. Porque, por exemplo, eu entrei em algumas operações de negócio que eu saí. Ano passado para cá, eu saí de 4 empresas. Só que como a nossa base educacional, a nossa marca é forte, nem por isso eu sou um quebrado na rua. Sim. Imagina só você que está nos assistindo, se hoje você encerrar a sua empresa, até que ponto o teu nome é tão dependente da sua empresa ou a tua empresa dependente do seu nome? Eu fechei 4 empresas de um ano para cá, vou sair de mais 2, eu quero ficar com 7 redondinho ali. E nem por isso ninguém vai deixar de me acompanhar, eu vou perder meu brand. Aliás, eu vou vender mais por conta disso. Porque eu tenho que saber a hora certa de entrar e eu tenho que ser mais rápido em sair quando eu percebo que eu estou destoando. Mas eu tenho um centro de serviço compartilhado. Eu tenho uma cultura que tem que ser enraizada. Então, a minha cultura ela tem que estar enraizada em todos os meus negócios. Senão, daqui a pouco, eu vou entrar em operações que não condiz com a minha. Então, onde que eu entro? Qual que é a minha função hoje? Comercial, marketing e estratégia. Todos os meus negócios. Então, eu estou 100% voltado para poder aceleração de venda. Eu estou de forma estratégica, abrindo acesso, network, relevância, conexão. E eu estou a todo tempo pensando com marketing. Como que eu preciso aumentar a minha venda? O que eu preciso fazer? Então, essas são as minhas 3 funções. Agora, paralelo a isso, naturalmente, eu entro no braço educacional. Porque toda a parte de treinamento é feita pela minha base, dos negócios que eu desenvolvo. Muito bom. Qual que é a sua opinião sobre aquela frase que é muito falada de que o mais conhecido vence o melhor? Concordo plenamente. Hoje, você que está nos assistindo aí, ó, eu tenho certeza que se você der uma pensada à sua volta, você vai perceber que tem pessoas que são bem inferiores a você, vendendo mais do que você. Só que eles aprenderam a jogar o jogo da audiência, da atenção. Hoje, toda venda só acontece, o pilar inicial de uma venda é a atenção. Esses caras, eles, infelizmente, aliás, eu não posso nem criticar. A gente não pode nem criticar o cara que é ruim posicionado, porque ele está fazendo mais do que o bom que não é.
É verdade. E, cara, percepção de valor não é sobre você ser bom apenas. Seja um bom conhecido. Não adianta também ser só conhecido, porque você vende só uma vez. E o segredo da venda é você vender, vender de novo e pegar recomendação. Então é venda, recompra e recomendação. E para que eu possa fazer isso aqui, eu tenho que, de fato, ter fundamento naquilo que eu faço. Mas não adianta. O melhor sempre vai vencer o bom. Muito bom. O melhor não. O mais conhecido vai Sim. sempre vencer o melhor. Cara, muito bom, até porque eu trago muita visão de multiplicação de talentos, né? E eu vejo muitos profissionais muito bons no que fazem e que são quase como uma moeda de ouro no fundo do oceano, né? Eles até ficam incomodados com pessoas mais conhecidas, que às vezes não são tão boas assim, mas o fato é, essa pessoa que é mais conhecida e nem é tão bom assim, ela com a qualidade intermediária dela, ela tá fazendo mais a diferença do que o Exato. cara que é bom e não tá chegando nas pessoas. Se ele não Exato. tá vendendo, ele não tá gerando impacto, né? Exatamente. E aí, quando a pessoa, hoje assim, cara, você pega, por exemplo, a pandemia. A pandemia, ela quebrou um monte de empresa. E isso é o que o mercado fala. Mas, na minha opinião, a pandemia só antecipou a conta. Ela só antecipou a fatura. Muitas empresas, por não terem estratégia digital, elas já iam quebrar. Mas demoraria 5 anos. A pandemia veio e fala, cara, manda pra mim, a culpa é minha, eu vou quebrar. Eu quebrei. Mas, na verdade, cara, falta de estratégia, de posicionamento foi o que faliu muitas empresas. Aliás, é o que continua falindo. Por isso que hoje você vê um movimento gigantesco. Hoje você pega, por exemplo, o teu braço educacional. E aí a gente acha que fazer um braço educacional é você virar mentor. Não necessariamente. Toda empresa... Quantas vendas você não faz hoje por falta de educação? Por falta de educar. O que é isso? É o cliente que não compra de você porque não imagina que precisa, que pode, logo não quer. Agora, quando você desenvolve um braço educacional, por mais que você não venda mentoria, mas você eleva a consciência ao cliente de forma estratégica, o cara passa a perceber muito mais valor. Você pega, por exemplo, se eu perguntar qual que é a referência de venda para você, qual que é a referência de inteligência emocional, qual que é a referência de finanças, você já pensou em 3 nomes aí naturalmente. E os nomes que você pensou não necessariamente é o melhor, mas é o que você mais acompanha porque ele tem uma estratégia para isso. Quando você desenvolve de forma estratégica esse posicionamento e eu uso a audiência, eu vou vender mais, cara. Muito bom. Vou vender mais e mais barato o custo. Irmão, e assim, vou te dar o meu exemplo, né? Hoje, diria pra você que 35% das pessoas que eu vendo nem imaginavam ter mentoria. Uau. Então eu educo ele sobre o quanto poderia ser valioso ele ter um braço de educação. Eu vejo que tem muita gente que deixa de vender o produto justamente porque ele não tem um processo para educar a pessoa de que ela precisa daquilo. Né? Sei lá, um médico de longevidade. Cara, se você não ensinar o abençoado que ele vai ter mais vitalidade, que ele vai ter mais energia, que ele vai brincar com os netos dele, ele não vai comprar, até porque às vezes ele tem resistência com tomar cápsula, tomar suplemento. Né? Então vem muito do educar para reduzir o atrito da venda. Você pega a sua base mesmo. A MLS, ali que a gente faz parte hoje, ela desconstruiu muita coisa para mim, sabe? Porque eu percebo que tem muitas pessoas faturando múltiplos milhões com 6 mil seguidores no Instagram, com 3 mil seguidores no Instagram. Então esse negócio de falar ter seguidor para poder vender é crença, cara. Você faz isso muito bem. Quantas pessoas que entram na sua base, bons, cara, são bons no que faz, só que não sabem como que explorar esse braço. E você faz o cara começar a faturar 1 milhão com questão de meses. É isso aí. Então, porque você aprendeu a jogar o jogo da estruturação de um método, você sabe fazer o cara explorar a própria audiência, recomendação. Hoje o conceito educacional que nós hoje apoiamos é o conceito do empresário para o empresário. Você quer aumentar a sua venda hoje? Você vai fazer um MBA de venda? Você vai fazer uma faculdade? Não vai, amigo. Você vai ligar para o cara que mais vende no teu segmento e aprender com ele. Total. Então, hoje, a mentoria e o posicionamento do cara que é bom no que faz é necessário. Não só para poder vender mais, mas para poder aumentar a percepção de valor daquela própria pessoa, daquela empresa. Muito bom. Irmão, puxando o gancho aí de MLS e tal, você falou que em 2019 você entrou no mercado de educação, né? Sim. Tá. O que te trouxe para o mercado de educação? Léo, ao meu ver, eu sempre estive no mercado educacional. O que eu não fazia era monetizar com isso. Eu entrei para o mercado imobiliário em 2008, vim do mercado de carro. Minha jornada, rapidamente, eu comecei vendendo pano de prato na rua. Eu, meu pai, meu irmão, a gente vendia. Nossa origem é muito humilde. Em Goiânia. Em Goiânia. Morei na sala da casa de um tio meu por 3 meses e nós vendia pano de prato na rua. Depois de vender pano de prato, percebi que a venda era o caminho, mas eu tinha que mudar o produto. Então, eu podia estar vendendo pano de prato até hoje. Por conta do erro do produto, poderia ter... o meu atestado de não competência seria o erro do produto. Aí começamos a vender madeira serrada. Depois a madeira que o meu pai vendia, que era o mogno, virou madeira de lei.
Começando a vender colchão magnético. Foi uma escola, cara. Vender colchão foi uma escola pra mim. Aprendi pra caramba de venda, de marketing, de estratégia comercial vendendo colchão. Aí eu precisava viajar demais, não conseguia terminar minha faculdade. Eu falei, quer saber? Vou arrumar um emprego em Goiânia. Foi quando eu ingressei no mercado de carro. Entrar numa loja de carro me ensinou muito a negociar. Eu me tornei bom negociador vendendo carro. Porque eu aprendia com o meu patrão, que era o meu mentor na época, o Vilmar, como é que era bom para negociar. Então eu aprendi a me negociar. Aí eu percebi que eu tinha um teto financeiro. Eu vendia pra caramba, fazia uma nota vendendo carro. Mas eu, como vendedor da loja, eu não conseguia nunca romper com aquela bolha financeira. Sim. Eu falei, cara, qual que é o próximo mercado? Eu falei, mercado imobiliário. Produto mais caro que o carro, imóvel. Ingressei em 2008, ingressei na época na maior imobiliária do Centro-Oeste, que fez uma fusão, juntaram 26 grandes empresas e um fundo comprou essas empresas e tornaram-se a maior braça intermediação imobiliária da América Latina, chamada Brasil Brokers. Tá. 2010 eu fui o número 1 dessa empresa, cara. Caramba. Aí o mercado do Brasil assim, ó, puf, Mato Grosso, São Paulo. Na época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Era mensagem de texto, não tinha fotinha no perfil. E nas mensagens de texto começou a rodar meu nome e tal. 2011 me tornei gerente dessa empresa. 2012 saí e abri minha própria empresa. Criei minha imobiliária em 2012. 2013 para 2014 eu já estava gigante em Goiânia, com 70 players lá. 2015 fiz uma jogada, eu gostei sempre de fazer coisas diferentes, sabe? E aí, na época, eu tinha um imobiliário e tinha um outro imobiliário que era dos amigos meus. Os caras são bons pra caramba. Eu falei, cara, eu quero esses caras trabalhando comigo, mas eles nunca iam largar a empresa deles pra trabalhar na minha. Eu falei, então vou entrar e investir na deles. Eu falei, comprei 40% dessa empresa e essa empresa nada mais é que a MyBroker hoje. Que legal. Pô, tá entre as 3 maiores imobiliárias do Brasil, braço educacional consolidado. 2016, eu saí da MyBroker e abri em corporação. Comecei a investir em corporação. 17, eu quebrei, fiquei devendo 2 milhões na praça. 18, me casei. Foi a melhor coisa que me aconteceu foi ter quebrado. Porque foi quando eu me reconectei com Jesus. E foi quando eu conheci minha esposa, né? Genuinamente. A época que eu não merecia ter ela foi quando ela preferiu ficar. 18, me casei. 19, conheci o Marçal. Aí, amigo, aí explodiu. Porque o Pablo foi meu maior mentor. Sem sombra de dúvida, é o cara que é responsável por toda a minha transformação mental. Hoje, muito do que eu sei, eu devo ao Pablo. Inclusive, se o Pablo um dia chegar a assistir esse vídeo, irmão, eu tenho minha vida para agradecer você por tudo que você fez por mim. 19, eu conheci o Pablo, fiz o método IP e eu percebi o tanto que eu podia ir além. 2020, me tornei sócio dele. 2021, fiz um lançamento imobiliário que foi um dos principais lançamentos do ano, onde a gente reinventou a forma de lançar no mercado imobiliário. A gente trouxe as estratégias do infoproduto para dentro do mercado físico convencional imobiliário. Case, 180 milhões de reais em 2 dias, numa live com 30 mil pessoas. Loucura. 2021, eu percebi que eu estava limitado em Goiânia. Eu amo Goiânia, cara, mas parece que eu batia num teto. E aí tava dando tudo certo na minha vida em Goiânia. Eu acabando de lançar um mega projeto, sócio do Pablo, digital meu estourando. E eu falei, cara, larga tudo, vou para São Paulo. A gente prefere tomar decisões difíceis quando as coisas dão errado. O momento mais difícil de tomar uma decisão é quando tá dando tudo certo. Porque a gente tem aquela massa, o time tá ganhando, não se mexe. Mas, cara, pro time continuar ganhando, tem que estar em movimento. É isso. Em 2021, eu peguei meu carro. Eu tava numa live com o Pablo, ele falou, quando você pegou? Eu falei, segunda-feira eu tô aí, numa quarta-feira. Na segunda, na madrugada de segunda para terça, eu cheguei em São Paulo, no final de novembro. Eu morei durante 42 dias num quarto do Ibis Tamboré. Sofri pra caramba em 2022. Eu pensava em desistir todos os dias, cara. Levou 1 ano para dar certo, Léo. 1 ano me lascando, cara, sem saber jogar. Tava tudo certo lá, né? Tava dando tudo certo em Goiânia. Eu falei, vou fazer o quê em São Paulo? E aí, todo dia que eu vendo as coisas, as portas fechadas pra mim, eu falava assim, cara, que burrice. Meu pai, meu filho volta. E minha família, por que você tá fazendo isso? E eu falei, cara, eu não vou voltar. De lá eu vim, de lá pra lá não volto. Final de 2022 as coisas começaram a acontecer. E hoje, graças a Deus, né, a gente está numa fase muito boa. Mas eu percebi que a persistência, a perseverança, atrelada à estratégia... Porque quantas pessoas são perseverantes, são persistentes, mas tem estratégia errada, cara. Total. Então eu tenho que dar um passo para trás. Falar, peraí, Léo, o que o Léo faz que dá certo? Eu preciso aprender com o Léo, preciso aprender com fulano, ciclano, beltrano. Não adianta eu ser perseverante e persistente se eu não tenho estratégia. Então, quando eu alinhei a estratégia com a perseverança, as coisas começaram a acontecer. Que legal, irmão. E pegando aí esse último 1 ano, o que te fez adentrar a MLS? Eu despluguei da base da plataforma ano passado. Em abril do ano passado, eu e o Pablo separamos do braço educacional. Eu era um dos principais players da plataforma. E por uma questão estratégica... Segue o loteamento. Segue no loteamento. Mas ele, no braço educacional, ele é muito focado com a política. E eu falei, cara, vamos separar. E eu fui focar na minha própria base.
Posso ser sincero? Eu nunca falei isso pra ninguém. O que mais me atraiu pra MLS foi estar junto com outras pessoas. Cara, ninguém cresce sozinho. É isso aí. E eu não precisava da MLS para continuar fazendo o meu jogo. Sim. Mas eu percebi que com a MLS eu chegava mais rápido e eu chegaria mais longe. Então, toda a estratégia da MLS, que depois da África, então, eu sou o maior defensor da MLS, cara. Todo dia eu fico tentando trazer gente pra MLS. Então, olha que maluquice, né? Você fazer parte de um ecossistema que você quer que mais pessoas entrem. É o que nós queremos com a MLS hoje. Então, o que em primeiro lugar me atraiu não foi a figura dos nossos 3, né, líderes, que é o Flávio, o Caio e o Joel. Por mais que eu amo os caras, respeito pra caramba, mas não foi isso, cara. Foi o Léo, foi o Davidson, Foi a galera. foi o Johnny, foi a turma, cara. Eu Sim. queria fazer parte de algo maior, sabe? Eu não queria ficar jogando meu jogo sozinho. Às vezes, quando você tá sozinho, você perde as referências. E eu percebi que quando eu despluguei da plataforma, eu fiquei só. E eu perdi esse conceito de ambiência, de conexão, de aprender com outras pessoas. Aí eu fiquei só eu ensinando para minha base, todo mundo para baixo de mim. Eu falei, cara, eu quero ter gente acima de mim. Então, esse foi o primeiro atrativo. Agora, isso me atraiu. O que me fez ficar? A estratégia e o plano empresarial que o Flávio, melhor do que ninguém no Brasil, sabe desenhar. Muito bom, irmão. Nessa jornada, imagino que teve muita ousadia, teve muito trabalho duro. E eu vejo que você é muito conectado com o pilar família, assim como eu, enfim. Irmão, o que você traria como direcionamento para conciliação de atividades? Pô, como performar bem profissionalmente e ao mesmo tempo ter um casamento saudável e filhos e etc. Enfim, o que você vê que dá para trazer nesse aspecto? Essa é a pergunta do milhão, Boa pergunta, irmão. Léo. Ó, cara, ano passado eu virei pra minha esposa e falei assim, amor, ano que vem, 25, eu vou precisar viajar mais. Então eu fiz um combinado. Às vezes as coisas não dão certo quando você não deixa clara a regra do jogo. Então eu falei, 2025, amor, eu vou precisar viajar mais. Então eu viajei muito em 2025. Mas paralelo a isso, eu estive presente de corpo e alma quando eu estava junto. Porque eu percebo que tem muitos filhos que estão dentro de uma casa com o pai, mas o pai não está lá. Entender que quando eu estava com a minha família, eu tinha que estar de corpo e alma presente, é eu estar sem o telefone na mão. É eu estar dando plena atenção para os meus filhos. Então, eu sou pai de um garotinho de 3 meses, que faz agora, e de uma menina de 2 anos e 7 meses. Eu levei a Antonella para poder fazer natação com ela por diversas vezes. Eu levei ela na aula de música por diversas vezes, na hípica. Mas quando eu estava lá, cara, eu estava com ela. Ontem nós ficamos até mais tarde brincando, mas eu de corpo e alma com ela. Então, eu saber conectar o meu trabalho à minha vida pessoal é eu entender que quando eu for estar no trabalho, eu tenho que estar no trabalho. Ingressar de corpo e alma. E porque a gente vive a era da distração, cara. Isso aqui é uma grande distração. Se você não sabe, eu coloco limitador no meu celular. Todos os dias eu percebo que eu zero o game quando ele não me quando ele não me alerta que eu fiquei mais tempo que o necessário. Que eu sinto que assim, cara, eu te venci hoje, hein? Ele não precisou me alertar que eu estava com o meu limite excedido. Então, por quê? Porque a gente vive a era da distração. Então, se eu não tiver um estado de foco pleno, seja na minha família, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, eu não consigo conciliar essas 3 pontas. E aí é onde os casamentos se acabam, cara. Por falta de diálogo. O casamento mudou minha história, Léo. Eu era um cara completamente perdido nessa área emocional. A Ingrid foi como um Deus para mim. Eu fui amado pela Ingrid como Jesus ama uma igreja. Ela tinha todos os motivos para não estar do meu lado. E ela preferiu estar quando nem eu achava que ela deveria estar. Então, a forma como ela me amou, me libertou, me curou. A palavra do Senhor diz que o amor cura, transforma, liberta, sara. E a palavra também diz que Jesus é amor. Então, se eu tirar a palavra Jesus e colocar amor, eu sei que é o amor que cura. Então, eu fui curado pelo amor de uma mulher. E esse amor me faz ser um defensor. Então, quando, por exemplo, eu pego as minhas empresas hoje, o meu braço educacional, eu acredito que eu traciono muito venda e tudo mais. A gente consegue transformar de forma tangível um negócio. Mas, além disso, cara, porque às vezes o cara não consegue ter resultado profissional por conta de uma instabilidade emocional. Total. Por conta da falta de perdão, por conta não tá carregando. A gente vive um meio empresarial que é comum a traição hoje. Aliás, o cara que não trai a esposa, ele é visto como um bicho. Se o cara chega, o empresário chega numa mesa, se ele é o cara correto, ele é o errado. O certo é você fazer. Então, quando você começa a levantar esses pilares, que são para mim valores, você começa a nadar contra a maré, cara. Só que vale a pena. Porque tudo começa em casa. Não existe mais nada prazeroso para um ser humano
que é ter para quem e para onde voltar todos os dias. Isso aqui eu acho que é zerar o game da vida, é ter para quem e para onde voltar todo dia. O resto é resto. Muito bom, irmão. Para fechar, Darlan, você falou que em 2018 que você quebrou foi quando você 17. 17. Uhum. E aí em 18 você reconectou com Jesus. Foi. Tá. Eu vejo que tem muitos empresários, eu concordo contigo, irmão. Tem muitos empresários que têm a falsa ideia de que quando eles chegarem no ponto B, Uhum. eles vão estar bem, eles vão estar felizes ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a real é que falta Jesus, falta Deus, falta família, enfim. E algumas das pessoas, em alguns casos, eu trago esse tema no podcast, porque eu sei que algumas pessoas olham e falam assim, não, beleza, eu entendi, eu queria deixar de ser morno, mas como? O que que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Cara, como que eu consigo buscar mais a Deus? Enfim. E eu sei que você traz bastante, né, da palavra. Então, o que que você conseguiria trazer como um direcionamento final para quem está buscando ter uma vida mais conectada com Deus? Primeiro, para poder se conectar com Deus, eu preciso olhar para dentro, cara. O Senhor habita em nós. A palavra diz que, se antigamente as pessoas carregavam ele numa arca, esse Deus que era a presença dele é carregada numa arca no Velho Testamento, ele, através do seu Espírito, decidiu habitar dentro de nós. Então, a melhor forma de eu me conectar com o próprio Cristo é olhando para dentro. É eu entendendo que eu carrego ele. Aliás, eu preciso aceitar ele antes disso. Eu tenho que convidar ele. A palavra diz que ele está à porta e bate. Aquele que ouvir e abrir a porta, assim ele entra. Ele não vai ser. Ele não vai chegando metendo o pé na porta como um ladrão. Ele é um gentleman. É você quem abre a porta e fala, Jesus, venha. Então, a palavra diz que a presença dele vem pelo reconhecer. Uma vez que eu reconheço esse Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele passa a habitar dentro de mim. Agora, isso é uma construção de relacionamento. A construção de relacionamento, hoje, a maior crise de qualquer negócio, hoje chama-se relacionamento. As empresas se fecham por causa de relacionamento. O casamento se acaba por causa de relacionamento, porque não existe relacionamento, não existe diálogo. Como é que eu vou sustentar um diálogo com alguém que eu nem sequer eu vejo? Então, como é que eu vou amar um Deus que eu não me relaciono? Só pelo que eu ouço falar? A maioria pode falar assim, eu amo a Jesus. Cara, você pensa que você ama. Porque amor é diálogo, amor é relacionamento. Agora, a melhor forma de se relacionar é se conectando com ele, é conversando com ele, é entendendo ele. Entendendo que a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus vem por uma renovação de entendimento. Está lá em Romanos. Transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que somente assim eu consiga provar daquilo que é bom, perfeito e agradável. Se eu ler esse versículo de trás para frente, é como se eu falasse assim, ó. Só consigo provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu transformo minha mente, que é fruto de uma renovação de entendimento. Então tudo começa aqui, cara. Eu entender que eu sou responsável por isso. Que eu sou responsável por um relacionamento com Cristo. Essa forma de me relacionar com Deus é que me deixa maduro para os meus negócios. Eu brinco com a minha esposa e falo assim, amor, eu não sou fiel a você. Eu sou fiel a Jesus. Você vai de tabela. Agora, cuidado. Se um dia eu me desconectar de Jesus, com certeza você vai ser a próxima. Então, a base e o princípio dos meus negócios é a minha relação com Deus. Quando você coloca o Deus como a base de tudo, cara, o restante flui de forma muito natural. E não é que você não tem problema, não. Tem problema todo dia. Só que os problemas já não me consomem mais. Hoje eu tenho um negócio que chama Café com Darlan, que eu faço com meus mentorados na segunda-feira cedo. E antes de vir para cá, eu estava fazendo esse café com eles. E eu fiz uma reflexão lá em Gênesis, quando Abraão, né, que tinha um desejo de ser pai, e Deus promete a Abraão que ele vai ter um filho com a sua mulher, a Saraí. E aí a mulher velha, ele velho, a mulher chega e fala assim, não, faz o seguinte, Abraão, pega a minha serva e tem um filho com ela, porque eu já estou muito velha. E o Abraão teve um filho com a serva, e já meio que sem esperança, o que acontece? Nasce Isaac. E aquele fruto, o Isaac é fruto de muita perseverança para Abraão. Aí Deus fala assim, então tá, Abraão, agora eu quero que você sobe lá no Monte Moriá e me oferece esse moleque como cordeiro. Agora imagina a pressão que Abraão suportou. A cada passo que ele dá para chegar lá no Monte Moriá. Ele chegar colocando, e o filho, o moleque, falando, pai, eu tô aqui, mas cadê o cordeiro? E ele, fica tranquilo que Deus vai prover o cordeiro. Eu arrepio de pensar nisso aqui, cara. Loucura, né? E aí ele levantando a faca para poder sacrificar o próprio filho por amor a Deus, e ele na cabeça pensando, por que Deus está querendo me provar? Imagina quantos de nós pensamos que a situação que nos assola todos os dias é Deus querendo provar o nosso amor. Mas na verdade não era isso que Deus queria fazer com Abraão. Abraão não estava sendo provado no amor. Abraão estava sendo mostrado a capacidade de suportar.
Deus queria mostrar para Abraão o quanto a pressão ele suporta, o quanto ele é resistente, o quanto ele pode ir além, a ponto de levantar a faca sobre o próprio filho. Então, quando eu entendo que isso acontece ao redor, todo dia, não é sobre o que Deus quer me provar, mas quanto eu consigo suportar. Eu percebo que o resto é resto, cara. A gente leva a vida muito mais leve. Eu costumo falar o seguinte, Léo, casamento é coisa simples, cara. A gente complica. Partindo do princípio que eu casei para nunca mais separar, eu vou resolver todo dia. Não tem nada que vai criar um muro, mas por que acaba? Porque todo dia é um probleminha, então daqui a pouco vai empilhando um muro que eu já não consigo ver meu parceiro, cara. Isso no casamento, isso nas relações profissionais. Então, se o princípio, o fundamento de tudo é resolver, cara, não se ponha o sol sem que eu resolva. Tá na Bíblia. Animal. Muito bom, meu irmão. Mais uma vez, quero te parabenizar aí pela jornada, pelos Obrigado. princípios, pela multiplicação de talentos. Foi um prazer receber você aqui. Redes sociais, para quem quiser te acompanhar, conhecer um pouco mais do trabalho, como que é? Darlan Souza. Com Darlan S. Souza. É, Show Darlan de Souza. bola. No Instagram. Bom demais. Desejar um excelente 2026 e vamos pra Valeu, cima, irmão. irmão. Obrigado, Parabéns, obrigado tá? pela tua Obrigado pela presença. sua presença. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, você que chegou até aqui agora. Viu, dar uma ideia, eu sempre falo esse podcast que eu participo. Você que ficou até agora, vai na minha rede social, vai na rede social do Léo e coloca lá que o casamento liberta. Pronto, essa é a frase do dia. Coloca o casamento cura, o casamento cura. Você que chegou até aqui, você vai lá no meu Instagram e escreve lá no direct, o casamento cura, podcast do Léo, o Mentor Podcast. Aí eu vou saber que você veio desse podcast, o Léo da mesma forma. Obrigado você que ficou até aqui, obrigado pelo convite. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você é um cara que me inspira todos os dias, pelas mensagens que você manda pelo nosso grupo. Eu te acompanho, eu vejo todos os seus stories, eu vejo seus movimentos. E você tem me ensinado muito. Se eu pudesse tangibilizar, eu já estava te devendo uma fortuna por tudo que eu já faturo, por aprender só pelo que você posta. Legal. Eu fico imaginando que as pessoas que aprendem caminhando com você não aprendem e não crescem, tendo esse acompanhamento seu. Então, o resultado que você tem esse ano, todo o teu crescimento, é fruto das pessoas que se conectaram com você e pelo que você carrega. Eu sei que existe um fundamento que vai muito além do método, da técnica, eu sei que é lá de cima. É isso, então, parabéns. amém. Seja um final de ano poderoso para você e para sua família. Que 2026 seja muito melhor e tamo junto. Na Blue Amém. Table, viu, esse ano. É com fé isso em aí, Deus. vamos pra cima, Obrigado, irmão. Tamo Valeu junto. demais. Pessoal, espero que tenham gostado do podcast. Lembra de compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, que vão tirar valor não só dos insights de venda, mas do modelo mental que o Darlan trouxe, de muita jornada e lastro. E lembre-se, se inscreva no canal. Até o próximo episódio. Valeu!